Muito bem, iniciando então aqui o estudo do Livro dos Espíritos. Livro 2º, Mundo Espírito dos Espíritos, capítulo 10, As Ocupações e Missões dos Espíritos. Nós vamos estudar a partir da questão 572, continuando o nosso aprendizado, né, nesse capítulo tão importante, nesse tema tão importante, porque quando nós falamos sobre ocupações e missões dos espíritos, é importante nós lembrarmos que nós falamos das atividades que os espíritos realizam ou que nós realizamos, seja na condição de encarnados ou de desencarnados. Então, nós temos ali missões apropriadas a cada condição, apropriadas a cada capacidade, a cada competência, e então levando também, né, em consideração aquilo que nós estudamos, né, no nosso último encontro, falando também que muitos espíritos têm como missão o seu próprio desenvolvimento. Então, de um modo geral, a gente pensa que os espíritos missionários, né, que são sempre as nossas referências, que realizam grandes atividades em prol de comunidades, em prol da humanidade. Então a gente fica se perguntando quando nós vamos conseguir realizar uma missão desse porte. E nós não valorizamos as missões individuais, as missões pessoais, missões familiares, de uma pequena coletividade, que tem exatamente um trabalho, né? Por exemplo, de direcionar um espírito para o seu próprio crescimento, a missão de autossuperação, de auto-reforma. Então tudo isso são tarefas que nós vamos então assumindo, visando o nosso crescimento. Então é o nosso crescimento, obviamente que, bom dia, abraço, nós consideramos a primeira e a maior missão, é a mais importante de todas, é a missão do nosso próprio crescimento. Porque não adianta a gente querer ambicionar um trabalho desenvolvido, voltado para outras pessoas, se nós não conseguimos o nosso próprio crescimento. Então, até porque é uma questão bastante lógica. Um espírito que não consegue se elevar, ele naturalmente não vai ter, né, nas suas expectativas, né, de experiências que vai viver, algo voltado para outro. Ele pode até servir de instrumento para que outros possam crescer, para que outros sejam beneficiados, porque ele acaba sendo colocado naquela condição, mas ele faz isso inconscientemente. Mas os espíritos, então, que tomam essa iniciativa, isso já é resultado inicialmente do seu próprio desenvolvimento. Então, a vontade de fazer, o desejo que ele tem de assumir uma responsabilidade é um reflexo, é uma extensão natural daquilo que existe dentro dele. Então não adianta a gente esperar uma ação nobre de um espírito que não se enobreceu. Então, inicialmente, o trabalho mais complicado, o trabalho mais importante é o trabalho voltado para nós mesmos, é o trabalho feito individualmente. Depois, naturalmente, nós vamos, então, abraçando responsabilidades maiores, como, mais uma vez, reflexo daquilo que nós criamos dentro de nós mesmos. Bom dia, Andréa. Nós paramos, então, na questão 572 e Kardec já pergunta: a missão de um espírito lhe é imposta ou depende de sua vontade? A resposta dos espíritos: ele a pede e se alegra de a obter. Questão 572. A mesma missão pode ser pedida por muitos espíritos? Sim, há sempre muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. Então, duas questões importantes para a gente poder analisar. A missão é imposta ou depende de sua vontade? Foi colocado aqui inicialmente. Primeiro, então, o espírito pede para participar ou para realizar uma determinada missão. Essa missão, mais uma vez, ela depende da sua capacidade, depende das suas condições para realizar aquele tipo de trabalho, depende do objetivo que ele deseja alcançar. Nós lembramos, por exemplo, que imaginamos um pai, uma mãe que desencarnou, ou uma mãe que desencarnou, e aí então ele vê a família, ele vê o filho, ele vê ali um familiar próximo, e aí então ele deseja ajudar. E ele pede assim: olha, eu gostaria muito da missão de acompanhar aquele meu filho, aquela minha filha,
na sua trajetória. E aí então, obviamente, nós vamos observar inicialmente um envolvimento bastante passional, algo muito relacionado com afetividade. E a pergunta que nós temos é: esse espírito estará em condições de realizar aquele trabalho de uma forma imparcial, de uma forma equilibrada? Ele terá condições emocionais e intelectuais para poder fazer com que aquele trabalho se realize de um modo que flua de um modo natural? Ou ele vai acabar se envolvendo emocionalmente e vai acabar até prejudicando o desenvolvimento daquele espírito? Então, inicialmente, ele pede, mas não significa necessariamente que ele vai conseguir receber aquilo que ele solicitou. Bom dia, Marião. Depois, aqui embaixo, nós temos também, né, se uma missão pode ser pedida por muitos espíritos. E ele coloca: sim, há sempre muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. E aí então a gente pode colocar, né, vários tipos de missões, não apenas entre os encarnados, mas com encarnados também, como eu comentei com vocês. Nós pensamos assim: olha, eu quero reencarnar e eu quero executar aquele trabalho junto àquela comunidade. Aí outros espíritos falam a mesma coisa: eu também quero fazer isso, eu acho que é importante, eu quero, por exemplo, reencarnar no Brasil e eu quero fazer parte da administração pública do nosso país para tentar ajudar a transformar o nosso país. E aí vários espíritos então começam a fazer esse pedido. Obviamente que nós podemos fazer com que uma equipe espiritual reencarne ou o indivíduo só assuma essa função. Então, também são analisados vários critérios, objetivando, obviamente, o sucesso daquela missão. E aí, então, se o espírito tem o desejo, mas ele não tem a competência, ele acaba naturalmente não sendo designado para aquele trabalho. E, obviamente, que os espíritos fazem isso de um modo bastante amoroso, né, quando da programação reencarnatória. Só para a gente poder observar aqui, na questão 572, aqui então o espírito Miramês traz um comentário interessante para nós a respeito da escolha da missão. Então olha só como ele coloca para nós. Certamente que o espírito tem liberdade de pedir para vir à Terra com tal ou qual missão, mas nem sempre isso lhe será concedido, porque geralmente ele não sabe o que pede. Somente Deus, o Criador de todas as coisas, conhece as necessidades de todos nós e nos dá o que na realidade nos convém. O mais inteligente é passar a saber dos benfeitores espirituais qual a tarefa que nos convém desempenhar no mundo. Então, quando ele coloca, né, que o espírito geralmente não sabe o que pede, significa que, sim, o objetivo dele ele sabe qual é, mas ele muitas vezes não avalia quais são todas as tarefas, os obstáculos, os desafios que vão surgir durante aquela trajetória. Ele simplesmente olha para o fim do caminho. É como se fosse aquele caminhante que olha lá no final, no alto da montanha, e diz assim: eu quero chegar até lá. E aí então aquele que é mais experiente vai dizer: mas você sabe qual caminho você vai fazer? Você sabe tudo aquilo que existe no seu caminho? Quais são ali os obstáculos? Quais são os equipamentos que você precisa? Quais são ali os impedimentos que vão te desafiar para alcançar esse objetivo? Então, nós que ainda temos uma visão bastante limitada, nós não somos capazes de avaliar o quadro no seu contexto geral. Nós simplificamos. Eu quero, por exemplo, ter a missão de desenvolver alguma coisa na medicina. E aí ou então fazer um trabalho nobre em prol da humanidade. E aí vem a mesma coisa. Nós queremos simplesmente resolver os problemas do mundo. Mas como esses problemas vão ser resolvidos? É aí então que os espíritos mais sábios, os espíritos que são os nossos orientadores, os mentores, vão avaliar então quem são aqueles que têm essa competência, de que forma que nós podemos participar do trabalho, se é que podemos participar do trabalho. E isso então pode acontecer de eu assumir uma missão, de como desencarnado ir até aquele local, influenciar aquelas pessoas para realizarem aquela tarefa, ou eu posso reencarnar e ser ali um protagonista direto na realização daquele objetivo. Ele continua dizendo: nem todos os espíritos podem escolher suas missões. Muitas das vindas das almas pelo processo de reencarnação são impostas. E a gente lembra que essa imposição, como já foi tratado aqui mesmo no próprio Livro dos Espíritos, nós colocamos assim algumas categorias, né? Então, assim, num nível mais simplificado,
num processo mais simples, nós temos aqueles espíritos já esclarecidos, que abraçam então ali um projeto de uma reencarnação, tendo liberdade de fazer escolhas, aceitando com naturalidade tudo aquilo que é sugerido, e ele então simplesmente reencarna. Nós temos aqueles outros, né, que muitas vezes nós estamos incluídos nesse grupo, em que há uma programação, obviamente tratando de questões do nosso passado, questões dolorosas, as dificuldades que nós temos que enfrentar, os resgates que são necessários, os reencontros muitas vezes constrangedores que são necessários, e aí então esses espíritos que nos ajudam na programação, eles vão então oferecer a proposta. Muitos de nós vamos ali então torcer o nariz para aquilo que é apresentado. Olha, você vai reencarnar com esse espírito, você vai se casar com ele e vai ter que conviver ali uma relação de 50 anos. E aí a gente olha assim e fala, meu Deus, mas eu não consigo suportar essa pessoa, nem por alguns minutos, eu vou ter que aguentar 50 anos. E aí os espíritos então vão colocar todos aqueles argumentos da necessidade do resgate, do apoio que nós teremos, da nossa resignação. E aí então a gente vai a contragosto dizer, tá bom então, vai, já que é assim, eu aceito. Mas se dependesse de nós, não aceitaríamos. Então, quer dizer, o primeiro grupo é aqueles que aceitam, então, naturalmente. Temos aqueles que aceitam naturalmente. Esse segundo grupo aceita, mas aceita a contragosto. Há aqueles que são rebeldes, que simplesmente dizem, isso eu não aceito. Sim, infelizmente, você vai precisar fazer isso. É no caso, por exemplo, de uma expiação dolorosa. Olha, você vai reencarnar lá naquela comunidade, você vai passar muita necessidade porque você tem ali como compromisso, né, você se resgatar diante dos erros que você viveu no passado, do abuso do patrimônio que você tinha, né, da ambição e do egoísmo que infelizmente acabaram brotando em você. Então agora você vai reencarnar naquele local. A resposta dele é dizer, não, eu não quero reencarnar, eu não aceito isso. Então infelizmente você vai ter que viver mesmo assim. Então vem essa imposição por parte dos espíritos. E temos aquele último grupo, né, que é o caso dos espíritos que estão ali completamente incapazes de tomar qualquer decisão, devido ali a uma alienação mental, devido ali a uma grande perturbação que ele vem vivenciando. Então ele é naturalmente conduzido por esses espíritos sábios a uma situação dentro de uma reencarnação que vai ajudá-lo na sua reconstrução. Então, desde aqueles que são dóceis, àqueles que são inconscientes. Aqueles que aceitam com uma certa resistência, mas aceitam, e aqueles que simplesmente não aceitam. Muitos de nós, felizmente, estamos nesse segundo estágio, em que nós aceitamos ali com uma certa resistência. Os espíritos dizem, né, olha, você vai reencarnar, você vai ter essa limitação física, essa doença, você vai ter essa limitação social, você vai ter que conviver naquele grupo. A gente fala, vai, tá bom, vai, já que é assim, então eu vou. Então é aquela resistência que a gente tem. Né? Então, por isso aqui, quando ele é colocado para nós, os mentores espirituais que tomam essa decisão por nós. Ele continua dizendo ainda aqui, deixa eu ver aqui. Isso tudo a respeito das missões, obviamente, né? Então ele diz novamente para nós aqui, os mentores espirituais encarregados das programações das vidas sucessivas sabem avaliar, ajudando o reencarnacionista em uma escolha proveitosa, de sorte que o candidato, à volta, melhore moralmente suas condições espirituais. As atuais dificuldades da volta do espírito aos fluidos da carne, causadas pelos processos humanos anticoncepcionais, a pílula, o DIU e outros meios variados que a ciência humana descobre, Deus a permite para a disciplina das almas, mostrando a elas que devem fazer bom uso quando recebem o prêmio de uma volta ao corpo físico. Nós, que trabalhamos na esfera da Terra, e tu, que nela moras, internado em um corpo material, estamos passando por provas. O ciclo se encontra fechando e o desfecho está atingindo o ápice, de maneira que a qualquer hora pode acontecer algo de assustar os que alimentam o erro e levam a vida envolvidos em paixões inferiores. A medicina na Terra carrega um peso nos ombros de enfermidades sem contas que não são debeladas pelos seus métodos de cura.
Quanto mais aprimora suas linhas de curar, mais desafios surgem, exigindo dela certamente um retorno aos caminhos da natureza enquanto é tempo, pois a Mãe da Terra tem todos os recursos para ajudar os homens que se encontram em busca de equilíbrio espiritual. Mas não se pode esquecer Jesus. Somente Ele pode, pelos poderes que Deus lhe confiou, pelos canais da natureza pura, despertar os espíritos para a luz da santidade, em rumos para a moralidade. Ninguém pode enganar a Deus, pois Ele está está em toda parte, registrando tudo o que se passa e canalizando as leis para onde achar mais conveniente, sendo as duas leis principais justiça e amor. Voltando à pergunta inicial, não queremos dizer que o espírito não deve pedir. Ele pode fazê-lo, entretanto, aconselhamos compreender a vontade de Deus para pedir com sabedoria a volta à carne, em missão que lhe possa engrandecer. Lembremo-nos sempre que toda subida requer esforço e dor, sacrifício e lágrimas. As dificuldades em reencarnar, na época que atravessamos, são muitas. No entanto, onde estivermos, seja na carne ou fora dela, façamos o bem do modo que aprendemos a fazer. Oremos do modo que Jesus nos ensinou, que o desfecho desaparecerá. E lembremo-nos onde nos encontramos, porque onde nasce o amor, aí é que está o céu, aí é que estão Deus e o Cristo. A doutrina dos Espíritos, que o amor que o nosso irmão maior coordenou na Terra, e deu o nome de Espiritismo, nos favorece muitos meios, métodos variados de compreendermos como devemos trabalhar, mas primeiramente dentro de nós, conhecendo a verdade, e nesse segmento aparecerá em nós o sol da divindade. Depois de despertados por Cristo, temos a liberdade de pedir com consciência. E aqui, enquanto eu fazia a leitura, me veio aqui uma lembrança. No meio espírita, por exemplo, nós encontramos muitos daqueles trabalhadores que vieram para ajudar na sua divulgação, para ajudar na sua solidificação. E aí nós encontramos desde médiuns consagrados, conceituados pela missão que desempenharam, o caso, por exemplo, do Chico, do Divaldo, da Dona Ivone, mas nós encontramos também muitos outros médiuns que fracassaram, que tiveram uma missão importante de divulgação da doutrina espírita, seja como palestrante, seja como médiums, e que de repente, tomados então ainda pelas fraquezas naturais do ser humano, a ambição, o orgulho, a vaidade, até mesmo a preguiça, acabaram falhando nesse objetivo. Então nós vemos que o espírito então ele pede ou então é sugerido para ele que ele realize aquele trabalho, e nem sempre ele consegue fazer isso. Aí nesse caso nós temos ali um passo atrás que esse espírito depois terá que resgatar. Depois na questão 573, em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Instruir os homens, ajudá-los a avançar, melhorar as suas instituições pelos meios diretos e materiais. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou aquele que instrui. Tudo se encadeia na natureza. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, também concorre por essa forma para o cumprimento dos desígnios da providência. Cada um tem sua missão neste mundo, porque cada um pode ser útil em algum sentido. Quando nós estudamos lá sobre o objetivo da reencarnação, é colocado para nós uma missão e uma expiação. Então, temos ali provas, missões e expiações. Geralmente, quando nós estudamos sobre esses três temas, nós costumamos fazer uma separação. Então nós pensamos assim, aos espíritos missionários, aos espíritos que estão sendo provados e aos espíritos que estão fazendo um resgate, que é o caso das expiações. Mas na verdade nós temos que fazer ali uma combinação desses três elementos, porque todos nós trazemos em grau maior ou grau menor eles três. Então nós estamos sendo provados, nós estamos passando por expiações pelos resgates que ainda são necessários, e depois nós temos também as nossas missões. Bom dia, Miriam. Então, todos nós passamos por isso.
A minha expiação: tenho meu passado delituoso, sou espírito imperfeito e com certeza tenho ainda que consertar algumas coisas, seja em mim mesmo, por aquilo que eu fiz contra mim, acabei me destruindo de alguma forma, com pessoas com quem eu convivo, no grupo social onde eu me encontro. Então, nas várias esferas, a mesmo numa esfera muito maior, lembrando aquele artigo que nós estudamos lá no livro Obras Póstumas, que fala sobre as expiações coletivas. E ali então lembram, né, que Kardec recebeu a instrução de um espírito que dizia que nós temos expiações relacionadas a nós mesmos. Por exemplo, eu abusei da minha alimentação, eu abusei da minha sexualidade, eu abusei do meu orgulho e acabei me tornando uma pessoa problemática e que acabou depois sofrendo as consequências. Isso diz respeito a mim. Depois eu tenho ali o meu trabalho ou a minha vivência dentro da minha família ou dentro de um pequeno grupo. Grupo de colegas de trabalho, de familiares, de colegas do centro espírita. Então eu tenho ali muitas vezes problemas relacionados a essa pequena comunidade. E depois a gente vai ampliando cada vez mais, como por exemplo, eu sou um brasileiro, eu vivo no meu país, mas eu acabei negligenciando as responsabilidades junto à minha sociedade, acabei não contribuindo para a evolução do meu país e tudo mais, então eu vou reencarnar novamente nesse país, vou passar por todas as tribulações, né, que infelizmente nós ainda vivemos. Então temos todas essas expiações, cada uma dentro da sua esfera. Só para a gente lembrar, por que nós nascemos no Brasil e não na Síria? Por que nós nascemos aqui no Brasil, ou aqui, cada um no seu estado? Eu estou em São Paulo, outro no Rio de Janeiro, outro no Nordeste, outro no Sul do Brasil. Não importa, por que cada um ali se encontra localizado naquele lugar, vivendo experiências muitas vezes tão diferentes de outros colegas? Pois é, tá vendo só? Lá do outro lado não tem. Tem gente que é feliz, tem gente que não é. Então o que nós encontramos? Que no caso das expiações, todos nós as temos. No caso das provas, estamos ainda passando por provas constantemente, porque é uma necessidade do espírito fortalecer ali as suas virtudes, desenvolver o seu caráter. E depois nós temos as nossas missões. Então percebemos que não são separados. Todos nós temos tudo isso dentro de nós. No caso das missões, por exemplo, uma missão individual, como nós já falamos, uma missão junto ao nosso grupo familiar, junto à nossa comunidade. Então, em que consiste a missão dos encarnados? Evoluir e fazer evoluir, resumindo toda a nossa história. Eu vou evoluir através do trabalho que eu faço, porque aquela máxima que nós temos, né, o trabalho enobrece o homem. De fato, a missão então, muito mais. Porque o trabalho missionário é aquele em que há a dedicação, é aquele que há o investimento do esforço, e isso quando há consciência do espírito, obviamente. Porque nós lembramos que existem muitas missões que o indivíduo está vivenciando, mas ele não faz nem ideia. Ele faz parte de uma grande engrenagem sem se dar conta daquilo que ele participa. Então todos nós estamos com expiações, com missões e com provas. Cada um, diz aqui então no final da resposta mais uma vez, tenho a sua missão neste mundo, porque cada um pode ser útil em algum sentido, seja então conscientemente, seja inconscientemente. Questão 574. Qual pode ser a missão de pessoas voluntariamente inúteis na Terra? Essa é a grande questão, como nós colocamos, cada um pode ser útil em algum sentido, e a gente olha muitas vezes para a sociedade e fala, qual é o papel daquele indivíduo aqui no nosso mundo? Aliás, antes de pensar nos outros, muitas vezes nós recebemos em pedidos de atendimento fraterno, pessoas que perguntam assim, olha, eu não sei qual é o meu papel no mundo. Isso quando passam, né, por aquelas crises existenciais, acabam se sentindo deslocados, não conseguem se estabelecer afetivamente, profissionalmente, ou muitas vezes até têm essa estabilidade, pessoas que dizem, olha, eu tenho uma família linda, eu tenho um trabalho maravilhoso, mas eu sinto um vazio que eu não consigo preencher. Eu não sei qual é o meu papel no mundo.
Então essas questões também são levantadas, porque aí nesse caso, né, o espírito vem exatamente com o objetivo de se autodescobrir, de trabalhar em prol do próximo, mesmo que para ele isso não tenha assim o grande valor que ele gostaria, porque na verdade ele quer saber qual é exatamente a posição que ele ocupa nesse mundo. Como se o mundo oferecesse para ele, né, como se o mundo girasse em torno dele, e não que ele acompanhasse o giro do mundo. Então essas crises acabam também surgindo. Mas nesse caso que nós encontramos, pessoas voluntariamente inúteis na Terra. Qual é o papel delas? Há efetivamente pessoas que só vivem para si mesmas e não sabem tornar-se úteis para nada. São pobres seres que devemos lamentar, porque expiarão cruelmente sua inutilidade voluntária. Seu castigo começa frequentemente desde este mundo, pelo tédio e pelo desgosto da vida. E nesse caso, eles acabam se tornando instrumento de trabalho para todos nós, desenvolvendo em nós virtudes, sentimentos, né? Tirando de nós, desenvolvendo em nós a paciência, a tolerância, a compreensão, a indulgência, são também instrumentos. Mas nesses casos, né, aqueles espíritos que simplesmente não se interessam, e nós não falamos daqueles que não têm recursos, muitas vezes o indivíduo vive uma opulência, vive ali um conforto material, e ele vive apenas em função de si mesmo. E é exatamente depois, porque expiarão cruelmente sua inutilidade voluntária. E aí a gente lembra, né, as orientações do Chico, quando ele falava, né, obviamente reforçando aquilo que os espíritos trazem, falando, por exemplo, que nós sempre viveremos o oposto daquilo que nós erramos. Então, se o indivíduo vive na opulência, optando por uma inutilidade voluntária, no futuro, então, ele vai ter que sobreviver com muito custo. Aí nós encontramos indivíduos que vivem catando comida em lixos, vivendo em lixões, simplesmente porque no passado tiveram oportunidade e negligenciaram. Então agora vão ter que valorizar o trabalho, cuja sobrevivência depende daquilo que é o mais constrangedor e mais humilhante para ele. Arnaldo lembrou, Hermílio Miranda nos fala que aquele que sabe a que veio tem grandes possibilidades de realizações. Em nosso caso, o progresso individual. Exatamente. Porque é aquilo que a gente sempre comenta. Quando a gente toma uma iniciativa, toma uma decisão e age com conhecimento de causa, os nossos passos são muito mais firmes. Aquele que tem aquele passo vacilante, ele vai aprendendo através do resultado das ações. Como lembra Dr. Bezerra de Menezes, tentativas de erros e acertos. A gente faz uma coisa, dá um resultado, faz outra, não deu certo, machucou, tem que fazer de novo. Então a gente fica meio que, é como se fosse uma grande autoestrada, com guarda-reios nas laterais, a gente vai trombando de um lado do outro, tentando acertar o caminho. Aquele que sabe o que faz, por que faz e como faz, seguindo as orientações do nosso caso, por exemplo, temos as maiores referências morais, temos a capacidade de analisar o resultado de nossas ações. Eu sempre gosto de lembrar aquela passagem budista que diz para nós que não existe o certo ou errado, existe aquilo que faz a gente feliz ou infeliz. Quando a gente tem essa capacidade, a nossa visão se aprofunda muito mais e nós conseguimos ver numa extensão muito maior. Porque agora eu penso assim, bom, fazer isso é errado, então eu não faço. Agora eu penso assim, se eu fizer isso, eu vou me tornar uma pessoa infeliz, porque eu vou começar a projetar isso lá na frente, nos anos de vida que eu tenho, na repercussão que isso traz para as pessoas à minha volta, para a sociedade que eu vivo, para mim mesmo, no decorrer da minha trajetória. Então, pensar naquilo que me faz feliz ou que me faz infeliz. Assim a gente tem, então, sabendo exatamente o que nós estamos fazendo, esses nossos passos são muito mais firmes. Eu vou naquela direção porque é ali que eu quero chegar. Não é, mais uma vez, naquela estrada, trombando nas laterais. Eu pego o caminho central e vou com prudência, vou com consciência, vou com responsabilidade e com objetividade. E aí, então, felizmente, nós estamos, através desses nossos estudos, através da própria vivência dentro dessa filosofia, nós vamos nos fortalecendo cada vez mais e tomando essas decisões.
tudo aquilo que eu faço de equivocado, já existe um alerta na minha consciência que vai dizer, olha, cuidado que não é assim. Aí eu tenho a opção de continuar fazendo ou não. Mas se eu tiver essa consciência e tomar a decisão adequada, certamente o caminho se encontra à minha disposição. E nesse caso também, nós vamos ampliando cada vez mais o nosso livre-arbítrio, a capacidade de escolhas que nós temos. Na questão 474A, aprofundando essa questão, né, das pessoas voluntariamente inúteis, Kardec coloca, pois se tinham o direito de escolha, por que preferiram uma vida em que nada lhes poderia aproveitar? Aí tanto naquele caso de uma pessoa que vive ali as dificuldades materiais, até aqueles que vivem na opulência. Então nós temos ali, entre os dois extremos, todas as demais subcategorias, vamos dizer assim, né? Daqueles que simplesmente optam em viver a vida desfrutando de prazeres ou alimentando ali as suas intrigas, vivendo uma ociosidade voluntária. Respondem os espíritos. Entre os espíritos há também os preguiçosos que recuam diante de uma vida de trabalho. De uma vida de trabalho, né? Deus os deixa fazer. Compreenderão mais tarde, e à sua própria custa, os inconvenientes de sua inutilidade, e serão os primeiros a pedir para reparar o tempo perdido. Talvez também tenham escolhido uma vida mais útil, mas uma vez em ação a recusaram, deixando-se arrastar pelas sugestões dos espíritos que os incitavam à ociosidade. Então, aqueles que, aliás, todos nós, né, de um modo geral, ou grande maioria, reencarna com um projeto proveitoso de reencarnação. Nesse projeto mostra tudo aquilo que tem que ser consertado, aquilo que precisa ser testado, aquilo que precisa ser realizado. Então, é aquele aluno que sai da faculdade motivado, cheio de sonhos, cheio de vontade, querendo abraçar o mundo. Eu me lembro de uma amiga, e ela é farmacêutica. E aí então perguntava assim, hoje você trabalha em tal área da farmácia, e o que você pensava fazer na época da faculdade? Eu pensava em trabalhar isso, trabalhar aquilo, né? Mas como todo bom farmacêutico, a gente sai da faculdade pensando na cura do câncer. Então sai motivado, não, agora eu vou trabalhar, eu vou fazer pesquisa, eu vou fazer isso, aí começam a surgir, né, todos os elementos que compõem a realidade. Nem tudo é fácil, nem tudo está à disposição. Aquilo que nós imaginávamos que seria o nosso projeto de vida nos decepciona de alguma forma. Vem aqueles que nos desmotivam. Então, olha só, daquele aluno que sai da faculdade cheio de sonhos e vontades, ele vai então passando por todas essas situações. Há aqueles que perseveram, há aqueles que se decepcionam. Porque todo mundo que começa uma faculdade, diferente do que acontece na escola, por exemplo, né? Porque o aluno vai para a escola obrigado. Todo dia tem que acordar de manhã, o pai obriga, você vai estudar, você vai fazer prova. Já o universitário não, ele opta por aquilo. Ele escolheu o curso que quer fazer, ele sabe das provas que tem que fazer, já começa ali a projetar o futuro depois da sua formatura, então é um nível diferente. Então, nesse caso do universitário, nós encontramos também espíritos que têm aquele projeto e vêm motivado para fazer tudo isso. Só que aí, então, diante de todas as situações que vão surgindo, e ele mesmo vai cedendo a essas dificuldades, ele então acaba vivenciando uma situação de uma vida improdutiva. Por isso, então, mais uma vez, colocado para nós, há espíritos também, entre os espíritos há também os preguiçosos que recuam diante de uma vida de trabalho. Depois coloca talvez também tenham escolhido uma vida mais útil, mas uma vez em ação a recusaram, deixando-se arrastar pelas sugestões dos espíritos que os incitavam à ociosidade, assim como também das próprias dificuldades do caminho. Questão 575. As ocupações comuns nos parecem antes deveres que missões propriamente ditas. A missão, segundo a ideia ligada a essa palavra,
tem um sentido de importância menos exclusivo e, sobretudo, menos pessoal. Desse ponto de vista, como se pode reconhecer que o homem tem uma missão real na Terra? Então Kardec tira aquela ideia de uma missão pessoal. A minha missão é para comigo mesmo. A minha missão é a minha superação, a minha missão é a minha transformação. Esse é meu principal papel. Mas aí Kardec coloca, tudo bem, essa pode ser uma missão interessante, mas de um modo geral a gente pensa assim, o missionário é aquele que se doa por um objetivo maior, alguma coisa que vai além dele. Por isso então ele pergunta, como se pode reconhecer que um homem tem uma missão real na Terra nesse sentido? Resposta: pelas grandes coisas que ele realiza, pelo progresso que faz, pelo progresso que faz os seus semelhantes realizarem. Aí, nesse caso, a gente começa a observar aqueles indivíduos que de alguma forma vão se destacando na nossa sociedade. Sociedade planetária, nós encontramos ali aquele que tem a vida religiosa, aquele que tem a vida científica, aquele que tem uma vida política, jurídica, social. E nessa constância, nessa perseverança e pelo resultado daquilo que ele vai fazendo. De um modo geral, nós pensamos em espíritos missionários, principalmente em vida religiosa, né? Encontramos ali Gandhi, encontramos Chico Xavier, encontramos Madre Teresa. Mas aí nós encontramos também, começamos a perceber, grandes missionários que também trabalham tendo como ingrediente principal a solidariedade. Aquele sentimento de fraternidade pelo próximo. É aquela vivência de uma tarefa humanística. Então nós temos ali também cientistas, nós temos professores. Eu me recordo de um trabalho que nós fizemos, de um atendimento que foi feito, de um professor universitário, que ele tinha anos, décadas de magistério, né? Tinha ali quase 30 anos de magistério na faculdade. E ele falava assim, olha, eu sei que fiz algum trabalho com muitos alunos, eu consegui ajudar na formação de tantos e tantos profissionais, mas eu não consigo entender qual é o meu papel no mundo. Aí a nossa orientação foi bastante simples, né? Que o trabalho que foi feito, e foi até colocado mais ou menos essa ideia que os espíritos trouxeram aqui anteriormente, quando ele falava, quando falava que muitas vezes nós somos instrumentos de transformação do nosso mundo sem que nós nos demos conta. E aí foi colocado, né, que nós trabalhamos dessa forma. Mas no momento em que nós despertarmos, né, cheguei até a comentar isso com ele, no momento em que nós despertarmos para essas responsabilidades que nós temos de auxiliar na transformação do mundo, quando a gente pensar que nós temos ali, ajudou na formação de 10 mil alunos que passaram, né, geração após geração, turma após turma, né, um professor que trabalha durante 30 anos numa universidade, se pensarmos que em cada ano tem uma turma nova, ele vai ter ali 30 turmas novas. Se for semestral, então muito mais, né? E dessas turmas novas, coloca 50 ou 60 alunos em cada turma, a gente vai multiplicando. Então a questão que foi colocada é, no momento em que nós despertamos para essa realidade, aqueles 5 mil alunos que foram ajudados nesse trabalho, acaba ficando pouco. Porque quando nós despertamos, a gente pensa assim, se eu soubesse que eu tinha essa missão, eu teria trabalhado não por 5, eu teria trabalhado por 10 mil alunos. Porque aí sim eu teria aquele compromisso de transformar o mundo. Então nós temos desde aqueles missionários que fazem esse trabalho nobre, muitas vezes não tem essa consciência, ele gosta do magistério, ele sabe que tem que ajudar os alunos, mas ele não vê isso como uma missão espiritual. Principalmente se ele tem uma visão muito materialista. Lembra que visão materialista não significa que o indivíduo é vicioso, que o indivíduo é apegado, egoísta. Não, é que para ele a realidade que ele tem, principalmente nesse caso, né, desse professor, ele tinha um trabalho muito científico, engenharia. Então é tudo muito material, é tudo muito agora. Aquela questão religiosa é uma questão que nem sempre acaba sendo valorizada. Então assim, ele faz o trabalho porque é a profissão que ele escolheu. Eu gosto de ser professor, eu gosto de trabalhar com isso, eu gosto dos meus alunos, então eu vou trabalhar. Mas ele fica assim, poxa, mas qual é exatamente o meu papel no mundo?
É engraçado isso, né? Faz aquele trabalho enorme voltado para esse sacerdócio que é o magistério. Ele não se deu conta que, enquanto ele procurava o seu papel no mundo, ele não se deu conta do papel que ele desempenhou durante esse tempo todo. Então, assim, nós vemos pelo resultado. Então, nós temos ali, qual foi a sua missão no mundo? Ah, eu não tinha missão nenhuma. Qual foi o seu trabalho? Eu era professor. Durante quanto tempo? 40 anos. Quantos alunos você ajudou? Milhares. E você não se deu conta ainda qual é o seu papel no mundo? Qual foi a sua grande missão? Esse é um ponto bastante curioso. Então, assim, o indivíduo vem impulsionado, né, vem muito motivado. Eu ia falar sobre isso agora, Regina, eu ia falar dele. Eu estava assim na minha cabeça agora. Eu tenho que falar de alguém que eu pensei no Schindler, mas eu não lembrava. Eu comecei a comentar sobre isso e acabei esquecendo. Eu vou falar sobre ele. Então, nesse caso, o indivíduo vem com essa missão, mas muitas vezes, pelas experiências pessoais, pelas crenças que vão se desenvolvendo, pelo senso crítico que tem diante das instituições, das escolas espiritualistas aqui do nosso mundo, ele não tem essa visão espiritual daquilo que ele faz, mas ele sabe do seu compromisso. Na mente dele está assim, você vai lá para poder ajudar no desenvolvimento daquela comunidade. É aquele médico, por exemplo, que fundou ali o Médicos Sem Fronteiras, é aquele outro que fundou a Cruz Vermelha, é aquela enfermeira, é aquele professor, enfim. Temos ali diversas áreas, diversos profissionais que vieram com essa missão. Pensarmos, por exemplo, naquele abolicionista que reencarnou aqui no nosso mundo, ele veio para cá, fez parte de uma comunidade, o trabalho dele era fazer com que a escravidão acabasse aqui no nosso país, por exemplo. Mas na visão dele, isso não é uma missão religiosa. É que ele não gosta daquilo, aquilo o incomoda. Percebem como é interessante a gente observar isso? O indivíduo não tem uma visão global, espiritualista ou transcendental, vamos dizer assim, daquilo que ele faz, mas dentro dele existe uma força muito maior do que ele consegue dimensionar. Ele só sabe que tem que fazer aquilo, não sabe por quê. E ele o faz, e muitas vezes o faz muito bem. Depois que ele retorna, ele é recebido então no mundo espiritual como um espírito completista, né, como lembra André Luiz, conseguiu cumprir a missão sem se dar conta do que estava fazendo. Aí depois ele vai dizer, poxa vida, é mesmo, eu tinha me comprometido com isso. Se eu soubesse, eu tinha feito melhor, muitos deles vão dizer. A Regina lembrou aqui, né, que do caso de Oscar Schindler, né, se eu soubesse, eu salvaria mais um. Porque ele começa exatamente assim, aquele empresário ambicioso, ganancioso, influente, que até de certa forma corrompia oficiais, né, nazistas para poder ter ali algum benefício junto à indústria de guerra, na produção de armamentos, na produção de utilitários, né, de utilidades em geral, né, para uso das tropas. Então ele começou a ganhar muito dinheiro. E aí então ele foi influenciado por aquele judeu que foi então recrutado para ser o seu contador. E aí então o tempo foi passando e ele começou a se sensibilizar. No final do filme, que é realmente uma parte muito bacana, quando então ele é declarado o fim da guerra e todos aqueles judeus estavam lá, ele começou a fazer um balanço. Ele falava assim, esse anel daria para salvar mais tantas pessoas, esse carro daria para salvar tantas pessoas. E aí depois ele volta para o mundo espiritual e começa a perceber aquilo que ele fez e aquilo que ele deixou de fazer. E aí vem aquela lamentação. Se eu soubesse, se eu tivesse me lembrado disso, eu teria feito melhor. Mas aí faz parte do aprendizado de cada um. Então por isso nós percebemos assim que, nesse caso das missões, como é aqui na questão 575, que fala sobre a missão propriamente dita, o indivíduo é avaliado, como é colocado para nós, pelas grandes coisas que ele realiza, pelo progresso que faz os seus semelhantes realizarem. Mas não significa que ele tenha plena consciência desse compromisso que ele teve. Por isso a doutrina espírita vem para nós agora. Assim como nós temos, né, não apenas a doutrina espírita, mas nós temos ali pessoas de diversas outras escolas que fazem em nome de Deus, fazem em nome da fé e cumprem bem essa missão. Apenas não têm a visão do mundo espiritual que a doutrina proporciona, mas a sua fé, a sua motivação e as referências que ele tem, ele sabe que esse é o seu papel.
Como é o caso, por exemplo, quando nós pegamos na Igreja Católica, nós encontramos ali um padre, uma freira que ouviu aquele chamado. Nós temos aqueles que ocupam uma posição de liderança, como é o caso dos papas, que tem aquela consciência, eu sei que Deus me enviou para fazer isso. Então ele sabe, a interpretação dele é, Deus o enviou para ter essa incumbência. Mas ele não avalia, por exemplo, os detalhes que os espíritos trazem para nós da sua capacidade, do planejamento, quem eram os envolvidos. O meu papel é difundir a mensagem, a palavra de Deus. Ótimo, está cumprindo o seu papel e está fazendo muito bem. Esses detalhes que a doutrina proporciona é o que acaba então faltando, mas no fundo, no geral, sabe quem mandou, sabe o que tem que fazer e fez. Questão 576, seguindo em frente aqui. Os homens que têm uma missão importante são predestinados a ela antes do nascimento e têm conhecimento disso? É o que a gente praticamente falou agora, né? Às vezes sim, mas na maioria o ignoram. Né? Juro que eu falei para vocês tudo isso sem ter lido essa questão antes, mas ela fala exatamente isso. Na maioria das vezes ele ignora esse papel. Só tem um vago objetivo ao virem para a Terra. Sua missão se desenha após o nascimento e segundo as circunstâncias. Deus o impulsiona pela via em que devem cumprir os seus desígnios. Então, quer dizer, exatamente tudo aquilo que a gente comentou agora. Tratando que o espírito faz aquilo que ele acha que tem que fazer, aquilo que ele sente que tem que fazer. Mas ele não tem essa compreensão. No caso, por exemplo, quando nós pegamos o Chico e o Divaldo, aí é diferente. Porque esse contato com a doutrina espírita, os espíritos chegaram e disseram, olha, o seu trabalho será esse. E mais do que isso, ai de você se você se desviar. Quer dizer, não tem mais uma situação mais clara e mais contundente do que essa. Mas, de um modo geral, as pessoas estão vivendo suas vidas. Ele simplesmente acha que está fazendo aquilo que gosta e aquilo que ele acha que é errado. Aquela coisa o incomoda, aquela coisa errada o incomoda. Então ele quer lutar contra aquilo, aquele incômodo, e acaba cumprindo exatamente aquilo que é programado. Como já falamos desse ponto, vamos para o próximo. 577. Quando um homem faz uma coisa útil, é sempre em virtude de uma missão anterior e predestinada ou pode receber uma missão não prevista? Resposta: tudo que um homem faz não é consequência de uma missão predestinada. Ele é frequentemente um instrumento de que um espírito se serve para fazer executar alguma coisa que considera útil. Por exemplo, um espírito julga que seria bom escrever um livro que ele escreveria se tivesse encarnado. Procura o escritor mais apto a compreender o seu pensamento e a executá-lo. Dá-lhe, então, a ideia e o dirige na execução. Assim, este homem não veio à Terra com a missão de fazer a obra. Acontece o mesmo com alguns trabalhos de arte e com as descobertas. Deve-se dizer ainda que durante o sono do corpo, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante e que se entendem sobre a execução. Então aqui nesse caso está dizendo para nós que nem tudo que nós fazemos é algo que veio programado, uma coisa predestinada. Então nós vamos, como é colocado naquela máxima, né, que quando o trabalhador está pronto, né, o trabalho chega, quando o aprendiz está pronto, o trabalho também chega. Tem, enfim, várias versões dessa mesma ideia. Então nós vamos vivendo experiências diversas aqui no nosso mundo. Aprendendo, desenvolvendo, vamos ali começando a fazer parte desse ou daquele grupo. E aí então nós vamos criando oportunidades para que os espíritos, então, né, aqueles que têm ali um propósito maior, sejam eles na vida religiosa, na vida científica. De repente o espírito tem ali um cientista no mundo espiritual que quer trazer uma ideia para desenvolver aqui o nosso mundo com relação à tecnologia, com relação à parte biológica, farmacêutica, não importa.
E aí então surge aquele profissional dedicado, devotado, esforçado, que tem ali um grande conhecimento, e aí então os espíritos se aproximam e, bom, surgiu a oportunidade de nós fazermos aquele trabalho. Nós encontramos alguém que corresponde às nossas expectativas. Então é possível fazer isso agora. Então também acontece dessa mesma forma. Aqui os espíritos trouxeram um exemplo bem simples, no caso do livro. Mas, como foi colocado para nós, o mesmo acontece na arte, acontece nas descobertas, acontece na realização de outras missões. Então a minha missão é, por exemplo, entre aspas, exercer a medicina. Eu posso, através das minhas competências e das minhas disposições, começar a fazer parte de um grupo para realizar uma missão para beneficiar uma comunidade. A minha missão não tem nada a ver com aquela comunidade. Mas essa minha competência e essa minha disposição me credenciou para poder auxiliar. Posso ser, então, direcionado para aquele tipo de trabalho. E ele acaba, entre aspas, caindo de paraquedas. Mas exatamente por tudo aquilo que ele oferece de possibilidade. Questão 578. O espírito pode falir na missão por sua culpa? Porque a gente estava falando até agora, né? Com exceção daquela passagem dos médiuns que eu comentei, de todos os espíritos que assumem um compromisso, que nós observamos o resultado e tudo mais. Mas há aqueles que falham? Sim, se não for um espírito superior. É nesse caso, né, todos nós temos ali uma missão de maior ou menor complexidade, de maior ou menor dimensão. Então nós trazemos ainda as nossas dificuldades, principalmente nesse caso da possibilidade de falência desse compromisso, é quando nós temos ali surgindo com maior intensidade, se destacando mais, as nossas provas e as nossas expiações. Porque então isso denota, né, se as provas e expiações têm um papel maior do que as missões, isso mostra, consequentemente, que as nossas imperfeições se destacam muito mais do que as nossas virtudes. Então eu tenho aquela missão de fazer aquilo tudo como parte de um resgate. Por exemplo, vamos lá. Já trouxe para vocês aqui várias vezes essa situação de nós imaginarmos o seguinte: um jovem se formou na faculdade de medicina, se especializou em ginecologia e obstetrícia, e aí então ele começou a ver ali uma situação interessante para aumentar ali a sua renda, a prática do aborto. E aí então, durante alguns anos, ele foi sendo ali um profissional abortista. Várias famílias o procuravam, várias mulheres procuravam, vários companheiros procuravam também para poder elaborar esse plano de fazer o aborto e tudo mais. E aí então ele volta para o mundo espiritual, acabou desencarnando, se depara com a realidade, lembra da sua missão, do seu juramento que foi feito de preservar e salvar a vida, lembra da sua do seu planejamento reencarnatório, em que ele atuaria no campo da medicina para poder auxiliar as pessoas, e aí então ele é tomado por um grande drama de consciência. E aí então ele tem duas possibilidades: ele pode expiar tudo aquilo que ele fez com um grande sofrimento, ou ele pode assim dizer: olha, eu sei que eu passei por essas dificuldades, eu sei que eu criei tudo isso, mas eu quero consertar. Por favor, me dê uma missão de ajudar crianças que passam fome na África. Eu quero ser um médico de novo, fazer parte do Médicos Sem Fronteiras, entrar ali no meio daquelas comunidades muitas vezes esquecidas pelo poder público e ajudar tantas crianças que eu puder. E aí então ele aceita essa proposta. Aceita essa proposta. Ele reencarna, vai para aquela comunidade, mas aí nós percebemos que ele não é um espírito tão virtuoso assim. A sua missão, a missão que foi assumida, ela veio em virtude da culpa que ele tinha, e não realmente daquela disposição de fazer a caridade. E aí, nesse caso, a vulnerabilidade desse indivíduo em falhar nesse compromisso é muito grande. Porque se ele vai pelo medo, ele vai pela culpa, significa que ele não tem ali os valores bem desenvolvidos. Então, a possibilidade dele se desviar desse caminho é muito grande. Por isso, então, é colocado: se não for um espírito superior, ele pode falir. E assim acontece em todas as situações.
Quantos indivíduos que acabaram seguindo o caminho da política, por exemplo, aqui no nosso país, com o objetivo de transformar a nossa nação, de fazer com que ela se tornasse mais desenvolvida, mais equilibrada, com igualdade para todos e tudo mais, e de repente ele entrou no meio da política, começou a se envolver naquilo tudo que a gente conhece das influências, das facilidades, dos benefícios, da corrupção. A missão dele era ser esse grande profissional da área política para fazer a justiça social. Mas então ele não conseguiu superar. E o que nós vemos aqui, há muitos daqueles que se aproveitam das circunstâncias. Horizonte, bom dia. Mas há aqueles que vêm com esse papel, porque ele quer consertar aquilo que ele errou. E eis então que vem ali o seu grande fracasso. Na questão 578A, antes o Arnaldo colocou aí, vem a história de que a máquina administrativa é corruptiva e engole o homem, né? A gente muitas vezes tem ali um indivíduo que traz ali as suas próprias fraquezas. E para ele, qual era a missão que ele tinha nesse sentido, né, Arnaldo? A missão que ele tinha era fazer essa justiça social através, né, do trabalho que ele realizaria. Mas qual era a sua grande prova também? Estar nesse meio e resistir a todas as tentações. E aí foi o que eu comentei com vocês. Muitas vezes as provas e as expiações acabam se destacando muito mais do que o compromisso com a missão que ele assumiu. E se ele tem provas e expiações que se destacam, isso mostra exatamente o destaque também das suas próprias imperfeições. E não da nobreza que ele tem. Nós tivemos, por exemplo, o Dr. Bezerra de Menezes, que foi político. Ele atuou, né, no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Freitas Nobre também foi ali o esposo, né, da doutora Marlene Nobre, também já desencarnada. Tivemos Eurípides Barçanufo, Kai Barchutel, pessoas que atuavam nessa área. Então nós vemos assim que estavam lá e não se corromperam, não se contaminaram. Se frustraram, não tenhamos dúvida nenhuma disso, porque é realmente uma grande frustração. Olá, André. Quando o espírito traz ali um projeto, ele não consegue realizar. Dá para imaginar, por exemplo, o Dr. Bezerra de Menezes, na época da escravidão, principalmente, né, em que ele atuava, e ele tentava aquela ideia, ele levantava ali o seu discurso contra a escravidão, contra a injustiça social, mas a sua voz, muitas vezes, era abafada por causa dos interesses inferiores daqueles que eram seus pares. Então o indivíduo vem com um compromisso, tenta fazer a coisa certa, mas ele não consegue. E aí vem então a sua grande decepção, a sua grande frustração. Mas ele não se contaminou. Virá numa próxima tentativa, fazer isso de novo. Porque muitas vezes as mudanças dependem de uma série de etapas que precisam ser cumpridas. O que não é feito agora vai sendo depois, mas a semente foi lançada e aquela mudança que é necessária vai então acompanhando as gerações que chegam. Arnaldo lembrou, né? Penso que é a grande desculpa para não se falar em política nas casas espíritas. Estou me referindo até mesmo na lei de sociedade. Né? E há uma necessidade, nós percebemos, né? Porque dá a impressão de que é um ambiente que ninguém gostaria de estar, sabendo ali das dificuldades e sabendo das tentações também. Mas é necessário. A política, a administração, o meio legislativo, é isso que vai impulsionar a nossa sociedade. Só que para isso o espírito tem que fazer parte desse meio e ser muito resistente moralmente. Então para nós, né, como eu sempre falo, é muito fácil, né, nós apontarmos aqueles que erram, mas será que se nós estivéssemos lá nós teríamos resistência para isso? Graças a Deus eu não sou político, eu posso dizer com toda tranquilidade. Porque mesmo que eu não tivesse intenção, de repente você acaba sendo envolvido em situações que você não tem como se livrar depois. É uma situação bastante problemática. Eu tenho amigos que, ao se envolverem na política, iniciou-se um virar de caras para eles dentro do centro, né? É porque é o estigma que acaba pegando, né, Arnaldo?
você fazer parte daquele meio, você tem que ter ali muitas articulações, tem que ter ali aquela influência, né? Então é necessário, como na da lei do progresso, que nós vamos estudar em breve aqui no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se o Espiritismo pode ajudar na mudança da nossa sociedade, né? Então os Espíritos mais ou menos disseram que a doutrina espírita, através do seu esclarecimento, do seu entendimento, vai ajudar na transformação, na reforma das nossas instituições. Então nós podemos dizer assim que essa forma de fazer política aqui no nosso mundo, né, eu gosto de definir a política como sendo a arte de articular os interesses, né, porque na política é isso. Nós vamos então apresentar os nossos interesses, o interesse da comunidade que eu represento, você vai apresentar os seus interesses e nós vamos então conciliar aquilo que pode ser importante para beneficiar todos. Só que quando nós falamos em política, nós voltamos no tempo e vamos lá para o Parlamento Romano, voltando quase 3.000 anos no tempo. E desde aquela época, a influência, aqueles que estavam na política eram os selecionados da sociedade, eram os patrícios. Então, a forma de fazer política naquela época, onde havia corrupção, havia influência, havia ali a enaltação do orgulho, da vaidade, do egoísmo, é algo que se estende até hoje. Nós estamos há 3.000 anos vivendo esse tipo de política. Então, na verdade, assim, o que a doutrina espírita tem de proposta de reformular os nossos valores, da forma como, ou reformular a nossa interpretação desses valores, vai fazer com que nós, então, modifiquemos as nossas instituições para fazer com que o nosso mundo se desenvolva, nossa sociedade se desenvolva. Então nós estamos ainda viciados, contaminados, porque nós não aprendemos ainda um outro jeito de fazer. Mas certamente nós teremos novas formas de fazer isso. E aí, nesse caso, nós lembramos sempre, né, que as nossas instituições públicas acolhem ou são sustentadas pelos representantes da própria sociedade. São pessoas que saem da sociedade e que vão ocupar essas funções. Arnaldo lembrou aqui, nós fazemos política dentro de casa, no nosso lar, né? Hoje em dia, negociar com os filhos é uma verdadeira arte de fazer política, sem dúvida nenhuma. É assim, né? Eu te ofereço alguma coisa e, em troca, essa troca que é o grande problema. E esse, inclusive dentro da nossa própria família, né, Arnaldo? Esse é um outro tema que nós vamos estudar futuramente. Até mesmo a forma da educação dentro das famílias é uma educação que não é ainda ideal, porque nós estamos vivendo aquilo que foi aprendido no passado. Então, geração após geração, aquela forma de educar vem sendo transformada, mas vemos claramente que nós não conseguimos encontrar ainda o modo ideal. Exatamente porque o modo ideal exige ainda valores que nós ainda não conseguimos desenvolver. São famílias, né, como lembra Joana de Ângeles, as famílias são formadas por espíritos que trazem ali necessidades de reajustes, que através da reencarnação, nesse reencontro, juntos nessas circunstâncias, vão resolver essas questões do passado. Então nós não podemos exigir uma família perfeita, porque nós não temos pessoas perfeitas aqui no nosso mundo. E por isso, então, nós temos ali a educação que é feita com as melhores intenções. Só que está muito aquém daquilo que é o ideal. Minha filha de 13 anos, né, só na negociação, não estou falando de promessas não, mas de diálogo às vezes duros, né? Pois é, ainda mais adolescente, né, Arnaldo? Nem falo. Então é isso que nós percebemos então, né, como é colocado para nós aqui. Se é possível o espírito falhar na sua missão por sua culpa, sim. Até mesmo, né, quando nós vamos estudar aqui sobre a família, os espíritos dizem que a paternidade é uma missão. E nós não temos ali tantas famílias que falham no seu desenvolvimento por responsabilidade dos gestores, vamos dizer assim, dos pais e das mães que falham nesse papel. Mas a questão é, por que eles falham? Porque eles são ainda espíritos falhos. E é através desse aprendizado de provas e expiações que nós vamos então aprendendo, né, com a dor ou pelo amor. A dor ainda é nossa grande professora.
O Horizonte colocou para nós, é interessante o que aconteceu. Estava ouvindo o estudo do Céu e Inferno no YouTube, justamente comigo, legal. Entro aqui sem saber nada, dou de cara com ele, legal. Né? Bacana, bacana. Beleza, Horizonte. Todo dia às 9 horas nós estamos por aqui. Tá? Então, estudando aqui o nosso livro dos Espíritos e também estudando os livros de André Luiz. E para finalizarmos, né? Quais são para ele as consequências para esse espírito falho? Terá de reiniciar a tarefa. Está nisso a punição. Depois sofrerá as consequências do mal que tenha causado. Aí então aquela máxima que eu trago para vocês sempre, né? Tudo que é mal feito tem que ser feito 2 vezes e a segunda vez é sempre mais dolorosa. Porque não apenas ele vai ter que fazer tudo de novo, como ainda vem o agravante dos erros que ele acabou praticando. Então essa é a dificuldade que nós encontramos para cumprir as nossas missões. Vem ali as nossas imperfeições, vem ali as tendências, vem ali os obstáculos que surgem para nós, e somente aquele espírito com uma grande resistência moral, com uma grande consciência daquilo que ele precisa fazer, ele é capaz de resistir. Então, mais uma vez, até mesmo esses espíritos superiores missionários são frustrados naquilo que eles precisam fazer. O próprio Jesus, por exemplo, que foi executado devido ao trabalho que ele fazia, ele sabia que isso ia acontecer. Fazia parte dos planos dele ter que deixar aquela marca tão dolorosa para todos nós, mas antes dessa marca ele deixou o legado. Todos os seus ensinamentos, todo o seu exemplo. Agora aqueles espíritos que vêm para cá e não tem como cumprir aquilo que ele faz. É algo muito difícil, é algo muito frustrante. Angelina trouxe para nós uma mensagem muito bacana, Angelina, vamos lá. Servir no mundo não é fácil, mas no exercício da fé e do amor, poderemos aprender a servir. É preciso amar compreendendo que todos que estão na Terra estão em aprendizado. Amar é necessário, mas exige renúncia e abnegação. Pensemos que, se hoje estamos melhores, foi porque irmãos encarnados e desencarnados nos ajudaram com amor. O irmão do bem, seja sempre bem-vindo e obrigado pela mensagem. Então, o que nós vemos assim também que essa evolução, como é colocado nessa mensagem que nós recebemos, essa evolução nossa, ela vem também gradativamente, né? Porque aquilo que nós pensamos hoje nem sempre corresponde àquilo que nós pensávamos no passado. Então, como nós temos ali uma progressão contínua, podemos progredir na nossa encarnação atual, progredimos de uma encarnação para outra, nesse espaço entre as 2 encarnações, nós reformulamos muitas vezes de uma forma muito profunda os nossos conceitos, os nossos valores. Felizes de nós que temos essa consciência. E felizes de nós também que temos, né, esse sentimento de amor por nós, esse amor pelo nosso próximo, o amor pela nossa sociedade, o amor pela natureza, o amor pelo nosso país, amor por tudo. Somente ele é capaz de transformar de fato. E aquele espírito que tem amor pelo que faz, principalmente da missão que ele abraça, certamente ele é bem sucedido. Compreendendo inclusive as frustrações. Porque amando o próximo, nesse caso, ele ama também as suas limitações e sabe que essas limitações são temporárias. Então, né, que tenhamos sempre essa nossa visão muito clara dessa realidade presente na nossa mente. Para olharmos para o nosso mundo e saber que o nosso mundo está evoluindo, ele está se desenvolvendo. Poderia ser melhor? Poderia. Mas a natureza não dá saltos. Tudo depende de uma transformação natural que todos nós temos que viver. E até mesmo essas frustrações servem também para nos ajudar no nosso desenvolvimento. Imaginemos os espíritos que trabalham conosco, que são os nossos orientadores individuais, os orientadores da nossa sociedade, das nossas comunidades. Como é frustrante você tentar transformar uma coisa que é tão simples, que é tão óbvia, mas que nós ainda não conseguimos abarcar pela limitação da nossa compreensão. Então, encerrando por aqui, pessoal, o nosso estudo de hoje. Paramos mais uma vez aqui na questão 578
e vamos para 579 no nosso próximo encontro. Deixa eu ver aqui, da 579 nós vamos até 579 até a 584. Estamos quase já. No próximo encontro nós já encerramos esse capítulo e depois nós entramos no capítulo número 11, os três reinos, os minerais e as plantas, os animais e o homem e a metempsicose. Esse 2, né, os animais e o homem, é um tema bem interessante para nós estudarmos, né, porque hoje falar do mundo animal é algo necessário, né, principalmente pela relação que nós temos hoje com os animais.